Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Continuamos juntos com a possibilidade de juntos partilharmos a Palavra de Deus, de abrirmos a Sua Palavra, de conhecer a Sua vontade para a vida de cada um de nós. Deus quer trazer-nos conhecimento acerca daquilo que já passou, aquilo que estamos a viver e aquilo que será o grande momento do reencontro com Jesus Cristo. Temos vindo a estudar este tema e para tal temos contado com a presença da pastora Milu, que uma vez mais se encontra no nosso meio. Pastora Milu, bem-vinda. Olá, pastora Rita, que bom continuarmos juntos e continuarmos juntos a aprofundarmos ainda mais nesta palavra, neste estudo que é a Bíblia Sagrada e agora a pessoa de Daniel. E porque estamos a estudar a Bíblia, não podemos fazê-lo sem a Palavra de Deus a acompanhar-nos. Mas antes mesmo de passar a abrir a sua Bíblia, vamos fazer o sumário. Pastora Milu, qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje, há um paralelo entre a história dos 3 hebreus, na planície de Dura, e Apocalipse 13. E com este sumário, então, terminamos esta introdução e vamos introduzir, sim, aquele que é a base da nossa aula de hoje, que se encontra na Bíblia. E, através deste versículo bíblico, podemos, então, fazer a ponte entre o tema de hoje. Vamos ver Daniel. Daniel, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, depois de saber aquele sonho, depois de compreender aquilo que era o plano de Deus, este homem, Nabucodonosor, vai encher-se de orgulho. Enche-se de tal maneira de orgulho que decide fazer uma estátua de ouro e que queria que toda a gente adorasse. Ora, Daniel e os seus amigos eram pessoas que conheciam a vontade de Deus e dizia que não adoramos a ninguém mais senão ao nosso Deus, não nos prostraremos perante ninguém que não seja o nosso Deus. E agora este homem diz, Nabucodonosor vai dizer que aqueles que não o fizerem vão parar à fornalha ardente. E esperava assim fazer dobrar os joelhos de Daniel, e Daniel é um bocadinho desafiador, não é? Porque a verdade é que Daniel aqui desafia o próprio rei, mas não o desafia de forma deselegante, nem sendo incorreto, simplesmente mostra que quem era o Deus em quem ele acreditava e a fé, o tamanho da fé dele, não é? É um texto muito importante que nos ajuda a compreender. Aliás, é um capítulo que nós poderemos dizer que, como dissemos no sumário, vai ter alguma coisa a dizer-nos também em relação ao futuro. É uma história passada, é uma vivência passada, há uma experiência que é vivida por filhos de Deus que tem alguma coisa a ensinar-nos e para nós aprendermos em relação a algo que pode acontecer também no futuro. Repara, Rita, como disseste muito bem, Nabucodonosor, ao receber a interpretação daquele sonho e também a revelação desse mesmo sonho através de Daniel com a ajuda de Deus, é interessante que ele manda construir uma estátua, mas manda construir a estátua de forma diferente daquela que foi o sonho. Claro. Porque no sonho a estátua tinha sido dado com diferentes metais, representando diferentes nações, mas Nabucodonosor, como disseste, no seu orgulho, no desejo de realmente ser maior do que todos, lá está o tal poder, a tal soberba, não é? De querer ser mais importante, acaba por construir uma estátua de um só metal, portanto, como que dizendo, eu permanecerei eternamente, portanto, o metal seria o ouro. Agora, o que é que acontece? Isso que tu dizes, ele vai convocar toda a nação para que naquela planície que é chamada a planície de Dura, onde a estátua foi levantada, ao tocar da trombeta, ao tocar da música, todo o joelho se prostre em adoração, em reverência, diante daquela estátua que representava a sua própria vida. O que é que acontece? Com certeza, Daniel, que tinha de Deus o seu melhor amigo e o Deus único na sua vida, jamais poderia consentir e concordar numa situação assim. Claro. Então o que é que vai acontecer? Quando toca a música, todos se prostram, todos se ajoelham e naquela planície só alguns elementos permanecem em pé, que era Daniel e os seus amigos. O que é que vai acontecer? Nabucodonosor fica enfurecido. O que havia sido dito é que quem não o fizesse iria ser lançado na fornalha ardente, ou seja, numa fornalha que havia sido preparada para matar todos aqueles que não quisessem adorar o rei, portanto, nesta altura. E o que é que acontece?
realmente eles são convidados a ter que ir para a fornalha. Mas antes disso, convidados, enfim, levados à força. Aliás, nem sei se é assim, Rita, porque a paz de Daniel e dos seus companheiros, sabendo, e repara pelas próprias palavras que tu leste no versículo, em que eles olham para o rei e dizem, olha, se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Exato. Se não, é porque é vontade de Deus que a gente morra. E, portanto, eu não estou a ver Daniel e os seus companheiros a resistir. Mas não é um convite. Mas não é um convite, é verdade. Eles impelem-nos fortemente a poder ir para a fornalha. Mas como poderemos nós dizer, e agora repara, Rita, nós aqui estamos a falar de algo mesmo literal. Não é apenas um desafio, portanto, é real, está ali uma fornalha que arde. É tão quente essa fornalha que quem vai para colocar o Daniel e os seus companheiros na fornalha acabam por morrer, porque é tão quente o calor que dali vem dessa mesma fornalha. Mas Daniel, possuído, e os seus companheiros do poder de Deus, porque isto é tal questão, só Deus nos momentos de angústia para nos dar esta serenidade, esta calma, esta entrega, eles realmente vão para dentro da fornalha. E o extraordinário é que Nabucodonosor, que via apenas alguns elementos que era Daniel e os seus colegas, começa a ver mais um. E esse mais um, como ele diz, tem o rosto do Deus vivo, portanto o Filho do Homem, ou seja, era o próprio Jesus que ali estava no meio da fornalha ardente, junto com Daniel e os seus companheiros, dizendo que, repara, o Senhor não os privou daquela provação, não é? daquela experiência, porque Deus tinha poder para isso, mas não os privou. E eles tiveram que ser lançados dentro da fornalha ardente, mas a promessa, lá está, de Deus, embora não seja escusar-nos a muitos desafios na nossa vida, e eles até poderão vir, mas a certeza é esta, é que o Senhor está do nosso lado durante essa mesma provação. Enquanto falávamos, eu estava a imaginar cenas e cenas da Bíblia em que o primeiro passo teve que ser dado para o mar se abrir, em que um pai tem que levantar uma espada para que o anjo proteja o seu filho, tantas e tantas vezes que o homem tem que dar o passo. Ora bem, não é? ora bem. E a questão aqui é, qual é o paralelo entre Apocalipse 13? Repara, Rita, aqui não era uma questão só de qual é o problema, a gente dobra os joelhos, levanta-se logo, e no meio desta multidão quem é que nos vê? Mas a questão era um princípio de adoração, a quem é que nós adoramos, quem é que nós servimos, a quem é que somos fiéis. E em Apocalipse 13 vai falar que no fim do tempo não será uma estátua como esta de Nabucodonosor, mas outros valores no sentido de imposições virão, de leis virão, em que colocará o povo de Deus nesta decisão. Ou somos fiéis a Deus e, independentemente das consequências que possam vir, não é? Porque seremos ameaçados caso não seguirmos a outra lei ou outro princípio ou outro valor ou outra regra que nos é imposta, ou então vamos ser condescendentes e diremos as tais questões, mas isto é só uma coisa mínima, é só um detalhe, e vamos condescender e vamos ceder nesses aspectos. Então, Rita, o que é que isto nos prepara e nos mostra? Estamos a falar do grande conflito. A pessoa de Daniel aqui, nesta história, dá-nos a entender que, sem dúvida, nas coisas pequenas a fidelidade compensa, mesmo que tenhamos que passar algumas aflições na nossa vida, porque Ele não deixou de as passar. E mesmo que tenhamos que morrer, Ele não teve que morrer dessa vez. Independentemente de não ter morrido dessa vez, Ele foi de coração aberto. É isso mesmo. E porquê? E isto é interessante dizer-se, Rita, é que muitas vezes nós só compreendemos a vida para aqui, esta vida. E daí o sofrermos só em relação às coisas desta vida. Mas quando a nossa mente está para além desta vida, os tais bastidores se abrem e percebemos tudo, então compensa, mesmo que haja aflição, mesmo que haja sofrimento, como dizia o apóstolo Paulo, nada nos separa do amor de Deus, inclusive a morte. E Daniel sabia isso e por isso ele acabou por ser obediente até na aparente ameaça que estava diante dele de morte. E porque nós sabemos isto e porque já tivemos a oportunidade de ver aquilo que aconteceu a Daniel, porque sabemos aquilo que vai acontecer no futuro, o que é que eu hoje tenho que fazer? Então, hoje o que deixaria para pensar seria ser fiel a Deus nas coisas pequeninas é também receber o resultado das bênçãos que advêm de Deus nas coisas, sejam elas pequenas ou nas grandes. Seja qual for o desafio que esteja a viver ou aquele que viverá no futuro, não esqueça, seja sempre fiel ao Senhor. E com este convite a sermos sempre fiéis, terminamos mais uma da nossa escola bíblica. Queremos, no entanto, contar consigo na nossa próxima aula, nesta escola, porque, sem dúvida, juntos podemos aprender mais daquilo que Deus nos tem a ensinar através da sua palavra. Encontramos-nos na próxima aula bíblica. Até lá!